Olá, amados, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês através da sua santa palavra. Passando aqui, amados, para deixar uma palavra de reflexão para nossas vidas. No livro de Gênesis, capítulo 21, e no versículo 17, vai nos dizer: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo do Senhor chamou do céu: Agar. Ele disse: O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Amados, dentro dessa palavra, nós observamos que o Senhor, Ele nos confronta, que o Senhor, quando Ele quer trabalhar na nossa vida, não é verdade? Vai se fazer necessário Ele nos tirar, né? Até mesmo da nossa zona de conforto, né? E vem aqui nessa palavra, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele permitiu que Agar fosse ali para o deserto, mas Ismael, para que o Senhor viesse trabalhar na vida de Agar, não é? Você vê aqui que a palavra do Senhor nos diz que Agar, os olhos dela foram abertos quando ela foi para o deserto, amados. E quantas vezes, amados, a gente fala que dependemos do Senhor, que confiamos no Senhor, né? Mas estando numa posição de conforto, tendo tudo, não é verdade? Aí é muito fácil. Mas Deus, Ele cuida de mim e de você até mesmo no deserto. Deserto é um lugar que ninguém quer estar e ninguém quer passar. Mas deserto nos ensina a depender, a ter intimidade com Deus e conhecer o seu poder. A Bíblia nos diz que o Senhor, Ele permitiu, não é, essa situação de Agar com Sara para que Agar viesse se afastar do mundo físico. Foi necessário ela para o deserto para ela até mesmo abrir os seus olhos espiritualmente. E que outras vezes, amados, né, isso decorre em nossas vidas, né? O conforto, né? A vida que a gente leva, né? Muitas vezes isso impede, né, o trabalhar de Deus na minha e na tua vida e na tua história. A Bíblia nos diz que quando os olhos de Agar foram abertos, não é? Que ela viu ali o poço, né? Que ela pensou que seu filho iria morrer, né, de sede. E se esquece, amados, que Deus, Ele nos ampara. Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes da nossa vida, não é verdade? Agar estava até mesmo já acostumada, não é? Viver no amparo, não é, de Abraão, né? Na vida boa que levava, não é verdade? E é mais fácil colocar assim, não é? Olha para onde eu vim, né? E aonde eu estava. Amados, o que adianta você ter tudo e não ter a presença de Deus na sua vida? Não é verdade? E você vê aqui que o Senhor, quando enviou o anjo através da oração do menino, né? Você vê que o anjo, ele foi bem preciso. Agar, o que tu tens, Agar? Não temas. Amados, Deus, Ele não vai passar a mão sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. Quando Ele quer trabalhar na nossa vida e quer que a gente viva na dependência dEle, Ele vai nos dar um choque de realidade. E esse choque de realidade não é, amados, para o nosso mal, não. Vai ser benéfico, né? Aonde a gente vai tirar, né, lições para a nossa vida, amados. A Bíblia nos diz que andamos por fé e não por vista. Não é verdade? A gente, ser humano, atenta para aquilo que a gente está vendo hoje. Não é verdade? Né? Quando está tudo bem, né? Mas quando Deus permite essas situações em nossas vidas, a gente começa até mesmo a questionar, né? Já pensou se Abraão questionasse Sara, né? Pela atitude dela, severa, né? De pedir que ele despedisse seu filho, né? E a sua serva para o deserto. Mas veja, a Bíblia nos diz que Deus, Ele falou com Abraão, não é verdade? É mais ou menos assim, amados do Senhor.
a gente vai sempre querer culpar alguém, não é verdade? Veja, né? Agar e Ismael tinha de tudo, né? A mão que colocava eles lá em cima foi a mesma mão que depois colocou eles lá embaixo. Mas a Bíblia nos diz que toda humilhação, ela precede uma exaltação. Agar, ela saiu humilhada, mas quando ela voltou para ser honrada, não é? A Bíblia nos diz que Deus, através de Ismael, fez um grande povo, amados. Então, não atenta para a situação que você está vivenciando hoje. Não se esqueça, Deus é aquele que sabe o que faz. E nós não sabemos até mesmo o que dizemos, amados, né? O nosso futuro será promissor. Quem nos garante é o Senhor. Então não temas, não tenha medo, não tenha receio, fique tranquilo, fica tranquila. O Senhor está no controle de tudo. Deus jamais vai permitir uma situação se não for para te honrar, se não for para te exaltar. Nessa palavra, eu deixo aqui uma reflexão para nossas vidas, amados. Deserto é lugar só de passagem e não de moradia. Eu não sei qual é o deserto que você está vivenciando, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele cuida. Lembra do povo ali de Israel que estava ali, né, no deserto? O Senhor enviava dos céus alimento para eles, amados. Oh, Deus, Ele cuida. Não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, minha irmã. Esse deserto é para o Senhor nos dar mais ainda amadurecimento. É para o Senhor nos dar mais ainda sensibilidade e percepção e saber que Deus, Ele cuida de mim e de você. Em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer dificuldade, o Senhor, Ele sempre estará ao nosso lado. Tem horas que para a gente poder entrar no âmbito espiritual, no mundo espiritual, se fará necessário se desligar das coisas terrenas, amados. Veja, para Agar ver o poder de Deus, os olhos dela ser abertos, foi necessário ela se apartar, ou seja, se apartar das coisas físicas, da vida boa que ela levava. Foi para o deserto, foi aonde os olhos dela foi abertos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E que o Senhor, Ele possa cada vez mais nos dar graça para continuar, para viver os propósitos dele na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.